Esse projeto com uma ideia completamente desproporcional. Eu queria colocar duas inteligências artificiais para jogarem Pokémon Fire Red e Leaf Green ao mesmo tempo, cada uma seguindo a própria jornada, tomando as próprias decisões e construindo o próprio time. Antes de começar, cada lado participaria de um draft cego. Um planejador escolheria os Pokémons do Fire Red, outro escolheria os Pokémons do Leaf Green. E o juiz impediria escolhas inválidas ou Pokémons repetidos entre os dois times. Por exemplo, dois times não poderiam ter Snorlax, dois times não poderiam ter Dragonite e por aí vai. Não poderia ter esse tipo de conflito entre eles. Depois, dois treinadores com personalidades diferentes assumiriam os jogos. Um mais agressivo, avançando rápido e aceitando mais riscos. Outro mais estratégico, economizando recursos, explorando e usando uma forma diferente de jogar, e ambos também iriam atuar de formas diferentes, batalhando. Eles deveriam passar pelos ginásios, chegar até a elite dos quatro e formar as equipes completas. No final, os dois times seriam exportados, os saves, e fariam uma batalha 6 contra 6 para descobrir qual LLM havia construído o melhor treinador. Só que eu trabalho com agentes de inteligência artificial há aproximadamente 3 anos. Nesse período, eu já construí, em média, de verdade, uns 500 agentes para diferentes finalidades. Só que dessa vez, eu não queria criar algo para clientes, produtividade ou retorno financeiro. Eu queria brincar com inteligência artificial. E eu queria usar tudo o que eu já tinha aprendido para descobrir se esses agentes conseguiriam, de certa forma, habitar um jogo. Eu desenhei juiz, planejadores, treinadores, memória, telemetria, regras de draft e até a batalha final. Só que antes do primeiro ginásio, antes da captura de algum Pokémon e até mesmo muito antes da Elite dos Quatro, apareceu o meu maior inimigo de todos. O primeiro grande adversário desse campeonato. Simplesmente a escada do quarto do Red. E para entender o que estava acontecendo, eu transformei aquele quarto numa arena controlada. Todos os modelos começavam do mesmo save, na mesma posição, com o mesmo objetivo, o mesmo prompt, as mesmas ferramentas e o mesmo acesso às imagens e os dados do jogo. E existe uma ressalva importante: eles não estavam tentando descobrir sozinhos o que precisava ser feito no Pokémon. Dentro do repositório existia um detonado completo do começo ao fim do jogo. Só que eu não entregava aquele documento inteiro em todas as decisões das IAs. O sistema que eu acabei criando para todo esse gameplay, ele mostrava apenas em partes o que os agentes precisavam fazer naquele determinado momento que eles estavam do jogo. No começo, por exemplo, ele já sabia que precisaria sair do quarto, descer para o primeiro andar, sair da casa, se direcionar ao norte para chegar até a Rota 1. E quando ele estivesse chegando na Rota 1, o professor iria chegar lá para trocar uma ideia com ele para levar para o laboratório. Então, o teste não era descobrir a história do jogo. O objetivo estava explícito. O corpo do agente era o mesmo. Eu trocava apenas os cérebros. Eu testei diversos LLMs, no caso. Passei pelo Cloud, pelo GPT, pelo Gemini, pelo Grok e vários modelos chineses também, que eu liguei através do OpenRouter. Testei o Qwen, o Kimi, Minimax, até o LLM da Xiaomi, StevenFan e outras configurações que pareciam interessantes por preço, raciocínio ou capacidade visual. Também eu não consegui testar outros modelos, como o DeepSeek, tão famoso, porque ele não tinha tool calls que eram necessários para esse tipo de projeto. E o primeiro objetivo da execução era extremamente simples: sair do quarto do Red e descer para o primeiro andar. Quando eu falo sair do quarto, ainda não estou falando de sair da casa. O sucesso era apenas encontrar a escada, atravessar o ponto correto
e trocar de mapa. E do segundo andar para o primeiro. Apenas isso. Uma pessoa, até mesmo uma criança, olha para essa tela e entende em segundos que existe uma escada no canto superior direito e ela sabe que precisa caminhar até lá e atravessar. O agente também recebia prints continuamente a cada interação que ele fazia e sabia que podia se mover para cima, para baixo, para esquerda, para direita. A dificuldade era coordenar essas ações com que aparecia em cada nova imagem. Ele avançava demais, corrigia para o lado errado, voltava para a posição anterior, ou começava a rodear o quarto mesmo sabendo que a missão era alcançar a escada. Para um LLM, não existe uma escada objeto físico. Existe uma imagem, algumas coordenadas, uma instrução parcial do detonado e um conjunto de ferramentas que talvez produzam um efeito esperado. Alguns modelos chegaram rapidamente ou andaram em círculos, repetiram ações, interpretaram o mapa de forma errada ou falharam antes mesmo de tomar a primeira decisão válida. Foi aí que eu percebi que o campeonato que eu tinha imaginado não começaria da escolha dos Pokémons. Ele começaria medindo quem conseguia sair do quarto. Os resultados mostram que número de turnos, tempo e preço são coisas completamente diferentes. Eu acabei criando um benchmark para conseguir ranquear todos os desempenhos das IAs. E no benchmark formal, o QN 3.6 Plus, ele conseguiu sair 5 turnos em aproximadamente 52 segundos. Outra HLM, que é o Kimi, na versão paga dele, também precisou de 5 turnos, mas levou mais de 4 minutos para fazer essa mesma tarefa. O Mistral conseguiu completar o objetivo com um custo relativamente baixo, entre outros sucessos medidos, mas precisou de 17 turnos. Então, menos decisões não significam necessariamente menor tempo. E também, o menor tempo não significa automaticamente menor custo. O caso mais absurdo para mim foi o Cloud Raikou, que é o modelo mais barato da Anthropic. Uma das tentativas ficou na casa de $1 para testar e realizar apenas essa tarefa. A telemetria local chegou a estimar aproximadamente $1,69, mais ou menos, naquela sequência. Embora os valores locais nem sempre coincidissem exatamente com o dashboard real do provedor. E no total, eu gastei aproximadamente $20 de Open Router durante toda essa brincadeira aí. Esse valor, ele não inclui o que rodei depois usando o Composer 2.5 dentro do Cursor. Nesse caso, eu já pagava a assinatura mensal dele, então não aparecia um preço por chamada como no Open Router. Existia um custo, mas para mim ele ficava escondido dentro da assinatura e acabava sendo, de certa forma, também irrelevante. E os outros custos cresceram porque o agente não recebia apenas uma frase curta. Ele precisava receber contexto, ferramentas, dados, RAM e muitos momentos, imagens do jogo. Em muitos momentos, no caso. Quando as screenshots começaram a se acumular na conversa, uma única sessão chegou a consumir mais de 2 milhões de tokens na entrada para avançar no quarto até o laboratório. Eu comecei querendo descobrir qual modelo era mais inteligente, só que os testes mostraram outras coisas. Escolher o LLM era apenas uma parte do problema. O agente também precisava de um corpo que funcionasse. Para conseguir jogar, a inteligência artificial não tocava diretamente no Pokémon, obviamente. A decisão passava pelas ferramentas disponíveis do agente. Podia ser executado pelo PowerShell, como foi no caso com o Cursor. Entrava no sistema em Python, atravessava uma conexão TCP, chegava ao script em Lua, dentro do MGBA, que era o emulador, e só então ele virava um botão ou uma sequência de movimento no emulador. Depois da ação, o caminho precisava acontecer ao contrário. O jogo atualizava o sistema, lia a memória, tirava o screenshot e devolvia para o LLM uma descrição do que havia acontecido. E na teoria, parece
um ciclo simples: observar, decidir, agir e observar novamente. Só que na prática, a screenshot podia estar atrasada. A Rain podia dizer que o personagem estava livre, enquanto na verdade existia um diálogo na tela. Uma transição preta, ali onde aparece quando ele está mudando de cenário, que no caso então é entre mapas, enfim, podia ser interpretada como uma colisão pelo emulador. E a coordenada do personagem não explicava sozinha que ele precisava atravessar a escada em vez de apertar um botão na tela. Também existia o problema do tempo. O LLM executava uma ação, o jogo começava uma animação e o agente já tentava decidir novamente antes de o resultado aparecer. Em alguns casos isso acabou acontecendo. É como pedir para alguém dirigir olhando uma fotografia tirada alguns segundos atrás e, ao mesmo tempo, entregar um painel que nem sempre sabia diferenciar uma rua de um menu. O problema não era apenas raciocinar sobre o caminho, era construir a percepção, o feedback suficiente para o modelo saber em qual mundo ele estava tomando aquela decisão. Entre todos os modelos testados daquele ambiente comum, que foi para todos os LLMs, o Qwen ele apresentou a melhor combinação de progresso, velocidade e preço para continuar o projeto. E acontece uma mudança importante. Até esse ponto, eu estava tentando comparar modelos sobre condições parecidas. Depois que eu escolhi o QWeb, eu parei de apenas trocar o cérebro e comecei a evoluir o jogo inteiro em volta dele. Por isso, os resultados posteriores não podem ser colocados no mesmo ranking das primeiras rodadas se tudo ainda fosse igual. Eu acrescentei feedback de colisão, detecção de mudança de mapa, tratamento para telas de fade, screenshots mais recentes, mecanismos contra repetição, de uma forma melhor de reduzir o contexto antigo também. Além disso, também percebi que existiam dois extremos ruins. No primeiro, eu fazia uma chamada para o LLM a cada passo do personagem. Isso ficava lento, caro e criava decisões demais para movimentos que poderiam ser simples. No outro, eu entregava uma sequência enorme e o sistema executava tudo de forma cega. Se aparecesse uma batalha, uma parede ou um diálogo no meio, ele continuava tentando cumprir um plano que já não fazia mais sentido. A solução foi aproximar o comportamento do que um jogador faz. Para caminhar, o agente podia executar uma frequência maior, mas o ambiente interrompia quando acontecia algo relevante para o diálogo. Por exemplo, menu ou batalha, a ação precisava ser menor seguida por uma nova observação. Então, era diferente de um momento onde, por exemplo, eu só falava: o caminho aqui está livre, pode andar. Ele traçava todo um passo. Por exemplo, posso dar 10 passos para a direita e seguir reto para ao norte depois. Nesse caso aqui de batalhas ou interação, a IA ela precisava acabar lendo e interagindo. O agente ficou melhor não quando recebeu mais comandos, mas quando aprendeu que situações diferentes exigiam ritmos diferentes. Depois de finalmente conseguir sair da casa, o próximo objetivo era caminhar ao norte e ativar o evento do professor, onde ele iria começar a chamar o treinador para levar para o laboratório. Para uma pessoa que conhece Pokémon, isso é, de certa forma, automático. Você tenta sair de pallet, o professor aparece, assume o controle e o personagem leva você até o laboratório. Tudo certo? Mas para o agente, várias coisas estranhas acontecem ao mesmo tempo. Ele deixa de controlar o personagem, a posição muda sem uma ferramenta de movimento, aparecem caixas de texto e o botão A começa a ter significados diferentes dependendo da tela. Em algumas tentativas, o agente apertava A várias vezes sem verificar o resultado.
Ele avançava o diálogo e reabria uma nova conversa ou entrava no menu que não tinha percebido. Uma das sessões ficou dezenas de turnos presa na sequência do laboratório, praticamente sem fim. Em outra, o fluxo terminou com a escolha do Bulbasauro. Também houve um momento que o agente entrou no menu de apelido e confirmou uma decisão acidental. Ele acabou dando um nome para o Pokémon. Isso mostrou uma limitação importante. Muitas das automações tratam toda a interface como se fosse uma lista de comandos. Só que um jogo é um ambiente com estados. Às vezes a ação correta é andar, às vezes é apertar o A. E em muitos momentos, a ação correta é simplesmente esperar, olhar de novo e descobrir se o jogo já devolveu o controle. E depois de várias correções, o agente finalmente chegou ao laboratório e escolheu o Charmander. Eu conseguia ver o Charmander na tela, ele estava no time. Para qualquer pessoa assistindo, a missão tinha sido concluída. Só que o sistema continuava registrando fracasso. E o problema dessa vez não estava na decisão do LLM, estava na forma como eu verificava o resultado. No Pokémon da terceira geração, parte dos dados internos de cada Pokémon é embaralhada e protegida usando informações próprias daquela criatura. Não basta ler um número, por exemplo, da Pokédex dele, e de uma posição fixa da memória e assumir que aquele era o número correto. Foi necessário interpretar corretamente a estrutura para o sistema conseguir reconhecer que o Pokémon do grupo era realmente Charmander. Porque no caso, nessa etapa em específico, eu não dava um feedback apenas visual para o agente. Eu também dava um feedback vindo do próprio emulador, onde eu não atuava apenas nessa parte visual para não ser uma camada superficial para ele. Tinha também uma parte onde eu conseguia dar um feedback do próprio emulador. A IA tinha conseguido fazer o que eu pedi. A ferramenta criada para julgar o sucesso é que não sabia reconhecer o resultado. E isso vale muito além do Pokémon. Quando um agente falha, a gente precisa descobrir se falhou o modelo, a ferramenta usada por ele ou a métrica que decidiu se a tarefa estava correta. Com o Charmander reconhecido, ainda faltava enfrentar o rival. E o sistema conseguiu encontrar mais uma maneira de estar errado. O jogo estava claramente numa batalha onde o endereço da memória usado pelo agente dizia in battle, false. Então, uma parte da automação tentava caminhar pelo mapa, enquanto o Squirtle estava lá na tela esperando uma decisão para atacar. Depois de corrigir a leitura do estado da batalha e separar o comportamento do movimento do comportamento do combate, o agente conseguiu lutar. O Charmander venceu o Squirtle usando o Scratch, chegou ao nível 6, saiu do laboratório, atravessou o Palestal e finalmente entrou na Rota 1. E é importante explicar o que você está vendo aqui. Essa gravação continua e é de uma fase posterior do projeto. O ambiente já tinha recebido várias correções e o agente estava sendo operado pelo Composer 2.5 de dentro do cursor, usando as ferramentas construídas durante todos esses testes anteriores. Ela não é uma das rodadas iniciantes em que todos os modelos recebiam exatamente o mesmo ambiente. Ela representa o que aquele sistema conseguiu fazer depois que os fracassos anteriores foram transformados em melhorias. No final, eu não consegui realizar o campeonato que tinha planejado e imaginado ainda. As IAs que eu acabei colocando não chegaram na elite dos 4 ainda. Os dois times não foram formados e a batalha final ainda nem aconteceu. Na verdade, essa jornada nem chegou a Viridian. Ela terminou aqui no começo da Rota 1. Olhando apenas para o mapa, parece um progresso muito pequeno, mas para chegar nesse ponto, eu precisei conectar Python, Lua e MGBA.
Criar ferramentas, ler memória, trabalhar com screenshots, controlar contexto, medir custos, detectar colisões, interpretar raps, lidar com diálogos, reconhecer Pokémon e separar o movimento da batalha. Eu gastei aproximadamente, bem mais na verdade, do que US$ 20 apenas na API do OpenHalter. Passei em modelos ocidentais e chineses pelo mesmo primeiro desafio e descobri que uma tarefa simples para uma pessoa pode se tornar uma sequência enorme de problemas para um agente. Uma LLM consegue responder onde fica a escada do quarto do Red, mas um agente precisa enxergar a escada, caminhar até ela, perceber se bateu numa parede, confirmar que mudou e continuar convivendo com as consequências daquela ação. Essa é a diferença entre responder sobre o mundo e conseguir habitar naquele mundo. Bem filosófico, né? O campeonato completo continua existindo. Eu ainda quero continuar com ele. O Firehead contra o Left Green, draft, planejadores, Elite dos Quatro. E a batalha final ainda são uma ideia que eu quero revisitar, quero fazer acontecer. Mas por enquanto, essa Rota 1 foi o suficiente para mostrar que o primeiro grande desafio não era descobrir qual LLM seria o campeão, era construir um jogador. Agora eu quero saber de você. Entre Cloud, GPT, Gemini, QN, entre todos esses outros aí, em qual você apostaria que vai chegar mais longe? E você quer que eu continue esse campeonato até conseguir formar dois times? Quer que eu demonstre, faça toda uma jornada por aqui? Já deixa nos comentários. E se quiser acompanhar essa evolução, se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Até a próxima.